Tenho 3 resultados em mente que estou considerando. Com 60% de probabilidade, temos um ciclo muito tradicional que impulsiona o Bitcoin para uma faixa de 100 a 200 mil dólares e, consequentemente, todos os outros ativos de acordo com a sua posição na curva de risco. Existe uma chance de 20% de que esse início precoce esteja indicando algo muito maior, ou seja, uma adoção mais ampla e mais capital entrando no mercado, o que levaria a aumentos de preço maiores do que as pessoas esperam atualmente. Hoje, o CEO da Real Vision, Raoul Pal, nos dá sua atualização de previsão para o próximo ciclo de criptomoedas e o que podemos esperar do próximo mercado de alta que explodirá no primeiro trimestre de 2024. Com criptomoedas e tecnologia sendo os maiores investimentos desse ano, Pal diz que permanece otimista em relação aos ativos digitais, após aumentar significativamente o tamanho de sua posição durante o último mercado baixista. O ex-executivo da Goldman Sachs oferece uma atualização de portfólio sobre quais ativos de criptomoedas têm o maior potencial de valorização nos próximos meses e explica por que, este ano, mais do que nunca, veremos uma enorme entrada de capital no mercado, com grandes fundos de pensão e investidores institucionais a bordo para o próximo ciclo. Pal prevê que as criptomoedas estão a caminho de se tornarem uma classe de ativos digitais de 101 trilhões de dólares e afirma que este ciclo se destacará à medida que moedas fiduciárias desvalorizadas impulsionarem mais adoção no mercado de criptomoedas, trazendo mais capital do que nunca. Com tantos acontecimentos no mundo das criptomoedas e seu crescimento, a cautela e a segurança são fundamentais para lucrar. Se liga nessas 3 dicas. Escolha uma exchange segura contra ataques hackers para negociação de criptos. Guarde suas criptomoedas em uma cold wallet segura para que o Estado não confisque seu patrimônio. E não perca seu dinheiro do FGTS para a inflação. Saque ele com a Novo Horizonte. Você sabe muito mais como investir seu próprio dinheiro do que a máfia estatal. Dá uma olhada na descrição ou no comentário fixado desse vídeo para fortalecer sua jornada cripto. Então vamos direto para a última entrevista com Raoul Pal enquanto ele faz sua previsão de mercado. E não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever se você gosta do conteúdo que produzimos no canal. Abre aspas. 2024 e muito provavelmente um forte 2025, os ciclos de negócios têm sido quase como um relógio. 2 ciclos de alta de um ano, atingindo o pico em um ano e descendo. O que é incrível é que o ciclo de halving do Bitcoin é o mesmo que o ciclo de refinanciamento da dívida, que é o que eu acho, o que impulsiona tudo. É o mesmo que o ciclo eleitoral. Todos são a mesma coisa. Então, se isso continuará se repetindo, deveria ir até 2026, quando deveria ser um ano no mercado baixista, mas você sabe. Vamos ver. Então, obviamente, sou muito otimista. Eu não sei, eu estava conversando com o Noah sobre isso ontem. Tenho 3 cenários em mente com os quais estou equilibrando. Com 60% de probabilidade, temos um ciclo bastante tradicional, que leva o Bitcoin para a faixa de 100 a 200 mil dólares e, consequentemente, todos os outros ativos de acordo com a sua posição na curva de risco. E existe uma chance de 20% de que esse início precoce esteja indicando algo muito maior, ou seja, uma adoção mais ampla e mais capital entrando no mercado, o que levaria a aumentos de preços maiores do que as pessoas esperam, porque as pessoas estão um pouco traumatizadas, já que o último ciclo pareceu mais curto do que a maioria das pessoas esperava. Todos pensavam que haveria uma última pernada mais alta, mas isso nunca aconteceu. A ideia de um Bitcoin de 100 mil dólares, com os olhos de laser tirando onda com os caras de Wall Street, nunca se concretizou. Mas talvez, desta vez, o choque seja de retornos excessivos além das expectativas. A outra questão com a qual também luto é a de que talvez todo o ciclo esteja carregado na frente e, na verdade, seja mais curto, com mais violência em 2024. Esses são os 3 cenários com os quais estou lidando, mas a probabilidade de 60% é que ele apenas faça o que normalmente faz. Para os investidores comuns, é apenas a ação de preço. Sabe, é o que provavelmente vai acontecer e que no momento que um ETF do Bitcoin for lançado, o mercado se concentrará em antecipar o ETF. Você sabe, se já anteciparam dinheiro antes, eles farão isso de novo. Então, os investidores comuns ficarão muito interessados e é um ecossistema amplo e profundo e as pessoas estão felizes em se expor nele.
Quanto às instituições, depende se elas oferecem o rendimento do ETH no ETF ou não. Se não, muitas instituições prefeririam possuir o ETH em si, porque assim poderiam fazer staking e obter rendimento. Se você não lhes der rendimento, algum gestor de ativos que lança os ETFs ficará rico. A BlackRock ganhará todo o dinheiro, porque eles obterão o rendimento do stake e não os repassarão para o detentor do ETF. E vimos isso comumente em ETFs no passado. Eu acho que é isso, porque quando falam com as instituições, elas pegam ETH, porque é mais como uma aposta na tecnologia, é algo mais amplo e nós obtemos esse rendimento. Então, podemos apenas ficar com isso, o que não conseguimos com o Bitcoin. Mas eles entendem também a história do BTC. Então, eles entendem que são duas coisas diferentes. Então, o Ethereum é amplo, profundo e não tem risco de carreira em construir sobre ele. Então você sabe, é o estabelecido, é como se você quisesse construir nesse mercado. Esse é o lugar mais fácil para ir. A densidade de talento, a densidade de aplicativos, a densidade de conhecimentos é imensa. Então, como você não pode ser otimista em relação a isso, é ou não é? Sim, isso sempre atrairá as pessoas, sempre criará um ecossistema rico e vibrante. A Solana é meio que um novato no pedaço, mas eles conseguiram resolver um dos problemas com os quais o Ethereum estava lutando, que era velocidade e custo. Eles conseguiram resolver esses dois sem comprometer a segurança. Ok, isso é interessante. Então, é por isso que vimos muitas pessoas começarem a construir na Solana e vimos um ecossistema muito vibrante sendo construído. E então, o Ethereum teve que resolver isso com camadas secundárias, essencialmente. Bem, não precisa acontecer na Solana, mas há dois grandes desenvolvimentos sistêmicos na Solana que realmente significam que ela precisa acompanhar em termos de valor. Isso não significa que ela tem que ter o mesmo tamanho que o Ethereum ou ser maior que o Ethereum. Nada disso. É apenas, você sabe, a taxa de mudança de valor das criptomoedas acontece bastante rapidamente. Um é o NFT comprimido, sobre o qual eu falei antes. Isso é algo que ninguém entendeu ainda. As pessoas estão pensando, posso apenas imprimir 1.000, 1 milhão de JPEGs de macaco. Você sabe, não é sobre isso. Para que mais você pode usar um contrato inteligente que seja realmente interessante? Em segundo lugar, é o Firedancer, que a maioria das pessoas ainda não está ciente. Mas o Firedancer é o validador construído pela Jump Trading, que essencialmente reconstrói a Solana em uma linguagem diferente desde o início. O que eles fizeram é dobrar a segurança. Tendo esses dois validadores na rede e nos testes, ele teve 1 milhão de transações por segundo. Então, isso é uma ordem de magnitude diferente. Por que 1 milhão de TPS importa? Porque a Solana já é bastante rápida, mas isso importa e porque está sendo construído pela Jump Trading? Trades de alta frequência usam cabos de fibra ótica e sua limitação é a velocidade da luz, e eles pensam, bem, se queremos que as exchanges se tornem descentralizadas e possam lidar com os mercados financeiros tradicionais, você vai precisar alcançar essa velocidade. E é disso que se trata, é isso que abre um monte de casos de uso. Então, veja a vitalidade da rede de desenvolvedores da Solana. Também acho que a experiência de usuários da Solana, em geral, é melhor. É apenas um lugar mais fácil de estar. As aplicações construídas na Solana parecem um pouco mais fáceis. A comparação é como Android versus Apple. A Solana parece a Apple, é um sistema fechado, muito mais elegante, muito bom, criará uma grande lealdade. O Ethereum é muito mais amplo, muito mais aberto em termos de outras coisas que podem ser construídas sobre ele. Você espera que uma delas se torne mais dominante? É cedo para dizer. Eu continuaria acreditando que o Ethereum permanece dominante, porque sempre há inovação acontecendo no Ethereum. Não é como se fosse uma blockchain morta. Então, eu apenas presumo que a quantidade de pessoas inteligentes em todo o ecossistema Ethereum dará avanço após avanço. Mas eu acho que é uma grande recuperação em termos de valorização da rede Solana em comparação com a rede Ethereum. Será que ela poderia ser um ecossistema de vários bilhões de dólares? Provavelmente poderia. O Ethereum poderia ser um ecossistema de vários trilhões de dólares. Com certeza, não estou certo de que a ordem de importância mude. Ainda sou um pouco parcial para a ideia de que o Ethereum ultrapasse o Bitcoin na ordem de importância, por causa do número de casos de uso e da atividade de rede, medida de várias maneiras. Fecha aspas. Como investidor,
Raul Pal fez muitas movimentações diversificadas com criptomoedas, ocupando a posição principal em sua carteira. A tecnologia ocupa o segundo lugar, proporcionando retornos significativos, provocando em sua estratégia uma receita para o sucesso, enfatizando que durante os ciclos de alta impulsionados por adoção e especulação, as criptomoedas tendem a superar medidas de liquidez baseadas em seus achados. Raul Pal defende fortemente o investimento estratégico em criptomoedas, destacando especificamente Bitcoin e Ethereum como ativos promissores. Ele os vê como ativos que superaram o desempenho dos balanços das instituições financeiras tradicionais e fornecem um meio de proteção contra a depreciação da moeda e as falhas inerentes ao atual sistema financeiro. E aí, o que você acha da estratégia de investimento de Raul Pal nos próximos meses? Acredita que veremos uma grande reviravolta para o Bitcoin no final de 2023? Comente abaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análise e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!